Você já se perguntou até onde vai a maldade humana? Tipo, qual o limite da insanidade? Será que existe? Porque às vezes, a realidade é muito mais sinistra que qualquer filme de terror. E quando falamos de terror, o canibalismo, essa prática horripilante de comer carne humana, é um dos temas mais perturbadores e repulsivos da história. É algo que mexe com a nossa cabeça, com o nosso instinto mais primitivo. E no vídeo de hoje, a gente vai encarar esse lado obscuro da humanidade. Preparei um conteúdo pesado, com 5 casos reais de canibalismo que chocaram o mundo. Então, já deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Nossa viagem macabra começa nos Estados Unidos da década de 1920, com um sujeito chamado Albert Fish, conhecido como o Monstro de Brooklyn. Esse cara era o próprio terror em pessoa, um pesadelo ambulante. Imaginem só, um serial killer que não só matava suas vítimas, mas também as devorava. A maldade desse cara não tinha limites. E o pior é que ele tinha uma quedinha por crianças, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Um dos casos mais famosos e tristes foi o da pequena Grace Budd, uma menina de apenas 10 anos que teve a infelicidade de cruzar o caminho do Fish. Ele sequestrou a menina, a matou e, acreditem se quiser, cozinhou e comeu partes do corpo dela. Sério, que tipo de mente doentia faz uma coisa dessas? Para piorar, o Fish ainda mandou uma carta para a família da Grace, descrevendo com detalhes horripilantes como ele tinha preparado o corpo dela. A carta era tão chocante, tão cheia de maldade, que a polícia demorou para acreditar que era real. E não parava por aí não. O Fish ainda se gabava de ter abusado de mais de 400 crianças ao longo da sua vida, o que, se for verdade, o coloca entre os maiores pedófilos da história. Mas o que mais me deixa bolado é que, durante o julgamento, o Fish tentou se defender dizendo que agia por causa de uma missão divina, que ele ouvia vozes, que era obrigado a cometer aqueles atos terríveis. Mas a gente sabe que no fundo, o Fish era só um monstro cruel e insano que merecia apodrecer na cadeia. E se eu te disser que existe gente disposta a ser comida? É bizarro, eu sei, mas essa história é real. No início dos anos 2000, um alemão chamado Armin Meiwes ficou mundialmente conhecido como o canibal de Rotenburg. E o motivo dessa fama toda é, no mínimo, peculiar. Ele queria realizar o seu desejo de comer carne humana com o consentimento da vítima. Sério, o cara queria encontrar alguém que topasse, na boa, ser devorado. E acreditem, ele encontrou. O Meiwes postou um anúncio num site e, pasmem, apareceu um cara disposto a participar dessa insanidade. O nome dele era Bernd Brandes, e ele tinha, assim como o Meiwes, tara por canibalismo. Os dois se encontraram, e o que era bizarro ficou ainda mais assustador. O Meiwes cortou o pênis do Brandes, com o consentimento dele, e os dois tentaram comer a carne. Depois, o Meiwes matou o Brandes e passou os próximos dias se alimentando do corpo. Cara, que história doentia! O Meiwes filmou tudo, e as imagens são tão fortes, tão chocantes, que eu nem vou mostrar aqui. O Meiwes foi preso, óbvio, e condenado à prisão perpétua. Mas essa história levanta um debate moral e jurídico muito complexo. O que fazer quando o canibalismo é consentido? É um caso para ninguém botar defeito. Capítulo 3. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. A história do Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, é um daqueles casos que te deixam sem palavras.
É o tipo de história que te faz questionar a sanidade humana, sabe? Entre 1978 e 1991, o Dahmer matou 17 homens, a maioria jovens negros gays. Mas ele não parava só na morte. Não. O Dahmer tinha um fascínio mórbido pelo corpo humano. Ele estuprava os cadáveres, tirava fotos, dissolvia os corpos em ácido e guardava partes dos corpos como recordação. E se isso já não fosse suficientemente perturbador, o Dahmer ainda comia partes dos corpos das suas vítimas. Ele cozinhava a carne humana, guardava na geladeira, como se fosse um pedaço qualquer de carne. É de embrulhar o estômago, né? O Dahmer foi preso em 1991, quando uma das suas vítimas conseguiu escapar e chamou a polícia. Quando entraram no apartamento do Dahmer, os policiais encontraram uma cena digna de um filme de terror. Tinha partes de corpos por todo lado, fotos macabras, um cheiro horrível. Era como se tivessem entrado no inferno. O Dahmer foi condenado à prisão perpétua, mas acabou sendo morto por outro detento em 1994. Capítulo 4. Issei Sagawa, o canibal que virou celebridade. E quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, aparece um caso como o do Issei Sagawa, um japonês que chocou o mundo com a sua história bizarra e macabra. Em 1981, o Sagawa estava estudando literatura inglesa em Paris, na França. Parecia um cara normal, até que ele cometeu um crime que chocou o mundo. Ele matou e comeu partes do corpo de uma colega de classe, a Renée Hartevelt. O Sagawa atraiu a Renée para o apartamento dele com a desculpa de estudar, e lá ele atirou nela. Depois de matar a Renée, o Sagawa passou 3 dias se alimentando do corpo dela. Ele cozinhava a carne, guardava na geladeira, tirava fotos. Era como se ele estivesse num filme de terror, totalmente desconectado da realidade. O Sagawa foi preso, mas o que aconteceu depois é ainda mais absurdo. Ele foi considerado mentalmente instável pelas autoridades francesas e, por isso, não foi julgado pelo crime. Sério, o cara cometeu um assassinato seguido de canibalismo e não foi punido por isso. Ele foi deportado para o Japão e lá ele foi internado num hospital psiquiátrico. Mas o mais inacreditável é que, depois de um tempo, ele foi considerado curado e ganhou a liberdade. Capítulo 5. Os canibais de Garanhuns. Terror em Pernambuco. E para finalizar essa lista macabra, a gente volta para o Brasil com um caso que chocou o país inteiro: os canibais de Garanhuns. Em 2012, a polícia de Pernambuco desvendou um esquema macabro de assassinatos e canibalismo que chocou a população. Os responsáveis por esses crimes eram Jorge Beltrão Negromonte, a esposa dele, Isabel Pires, e a amante dele, Bruna Cristina Oliveira da Silva. Esse trio infernal atraía mulheres para a casa deles com a promessa de emprego, e lá elas eram mortas e esquartejadas. Mas o mais assustador é que o trio não se contentava em apenas matar as vítimas. Eles cozinhavam a carne humana e faziam salgados para vender. É isso mesmo que você ouviu. Eles vendiam empadas e coxinhas feitas com carne humana. É de embrulhar o estômago, né? E o pior é que, segundo os vizinhos, os salgados eram muito bons. Que bizarro isso, né? O trio alegava que os assassinatos faziam parte de um ritual de purificação, que eles estavam limpando o mundo de pessoas ruins. Mas no final das contas, eles eram só uns monstros cruéis que mereciam apodrecer na cadeia. E aí, galera, conseguiram segurar o café da manhã? Esses foram apenas 5 casos de canibalismo que chocaram o mundo. É importante lembrar que essas histórias são reais
e que a maldade humana não tem limites. Mas, apesar do horror, é preciso encarar esses casos de frente, sem sensacionalismo, para tentar entender o que leva alguém a cometer atos tão terríveis. E você, o que achou desses casos? Qual deles te deixou mais chocado? Conta pra mim nos comentários.